Olá, oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos em frente? Estamos estudando o continente americano, mais especificamente a América anglo-saxônica, aspectos dos Estados Unidos e do Canadá. Já vimos alguns aspectos e hoje nós vamos ver os aspectos demográficos. Então, temos aqui Universo Sol. Alguém me deu essa sugestão, gostei. Então, vou ter aqui. Aula do dia 24/4. América anglo-saxônica, demografia, módulo 6. Opa, meu módulo está sem acento, vamos acentuar o módulo. Módulo 6, vou lá. Vamos, então, falar um pouquinho sobre os aspectos demográficos. Lembrando que demografia é o estudo da população. Então, todas as características da população de um lugar faz parte dos estudos demográficos, ok? Então, vamos lá, demografia. As características populacionais desses dois gigantescos países, Estados Unidos e Canadá. Como sempre, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Módulo 6, América anglo-saxônica. Então, vamos lá. Bom, só para vocês se orientarem, estamos no módulo 6, quase acabando o PH1, né? Falta mais um módulo, que também é sobre a América anglo-saxônica. Mas neste módulo nós vamos falar sobre os desafios demográficos destes dois países. Vamos lá. Começando então. Antes de começar a apresentar as características demográficas dos Estados Unidos e do Canadá, eu gostaria de rever com vocês alguns conceitos importantes que vão aparecer durante a aula, tá? Quais são eles? Migração, imigração e emigração. Migração é o termo que usamos para definir qualquer deslocamento populacional, tá? Então, pode ser um deslocamento populacional até dentro de uma cidade, né? Um deslocamento, um movimento, uma migração pendular, que é aquela migração que as pessoas fazem dentro da própria cidade, ou da periferia para o centro da cidade, enfim. Migração é qualquer deslocamento populacional de um lugar para outro. Então, esse é o termo geral quando a gente quer falar sobre deslocamento populacional. Já a imigração é mais específica. A imigração é o movimento de chegada de um indivíduo em um país ou região. Então, se você está chegando em um país ou região, você é um imigrante, ok? É um movimento de chegada. Mas todo imigrante também é um emigrante, porque ele é imigrante onde ele chega. No lugar onde ele entra, ele é um imigrante. Mas ele saiu de algum lugar. Então, o movimento de saída é emigração. Então, todo imigrante é também um emigrante. O local de onde ele saiu, ele é emigrante. Desse local, ele é emigrante. Neste local. O lugar onde ele chegou, ele é imigrante. Certo? Então, imigração é um movimento de chegada. E emigração é um movimento de saída de determinado lugar. Guardaram aí, então, esses conceitos importantes? Vamos adelante. Os 3 pilares étnicos dos Estados Unidos. Então, quais foram as 3 principais etnias que deram origem ao povo americano? Os indígenas, que eram os povos nativos que habitavam a América antes da chegada dos colonizadores, também conhecidos como povos pré-colombianos. Eu coloquei aqui uma imagem, né, para vocês verem a grande quantidade, a grande diversidade de povos nativos que habitavam o território de onde hoje são os Estados Unidos, né? E para vocês verem aqui, ó, cada um deles caracterizando uma tribo diferente, uma cultura nativa diferente, tá? Língua diferente, hábitos diferentes, enfim. Então, esses povos ocupavam todo esse território aqui, espalhado pelo território onde hoje são os Estados Unidos. Ok? Então, esse é o primeiro pilar étnico da formação do povo americano. Vocês vão ver que os indígenas foram massacrados, dizimados em toda a América, inclusive, né, com a chegada dos colonizadores, mas ainda os remanescentes, né, essas populações aí nativas que resistiram, esses descendentes, eles
também são povos que compõem todo o continente americano, inclusive a América anglo-saxônica. Então, nós temos ali a presença de povos nativos, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Primeiro pilar, então, indígenas. Segundo pilar, brancos europeus, que chegaram a partir do século XVI com a descoberta da América. Não é muito diferente da nossa composição étnica aqui, porque nós tivemos o mesmo processo de colonização etnicamente falando, né? Então, as mesmas etnias acabaram, então, convivendo aqui em todo o continente americano. Então, século XVI, com a descoberta da América, mas lá nos Estados Unidos, especialmente, nós tivemos uma colonização feita por ingleses e existiam dois tipos, ou dois grupos distintos, né? Os puritanos, que eram os praticantes do protestantismo, eram protestantes, e os quakers, que eram ingleses mais liberais, que pregavam aí, inclusive, a profissão religiosa de maneira mais aberta, mais liberal, né? Não tanto quanto os puritanos protestantes. Então, nós temos aqui dois grupos distintos de europeus se destacando aí nessa composição étnica branca nos Estados Unidos. E, além desses, outros europeus, como os franceses, irlandeses, escoceses também, vieram para a América, principalmente no século XIX, atraídos ali por toda aquela expansão para o oeste, tá? E a terceira, então, o terceiro pilar, são os africanos, imigrantes forçados, escravos, que mesmo após a abolição em 1865, sofreram segregacionismo, foram discriminados. Não é muito diferente também da nossa história aqui, mas nos Estados Unidos esse segregacionismo, essa divisão aí racial foi muito mais forte do que aconteceu no Brasil, né? E, inclusive, mesmo, vejam, a libertação dos escravos no Brasil só aconteceu em 1888, nos Estados Unidos ali em 1865, no fim da Guerra da Secessão. O que a gente tem, então, é esse povo aí marginalizado, né, após o fim da escravidão, e segregado, né, dividido, separado. Na década de 1960, cresceu o movimento pelos direitos civis, tendo essas duas figuras, o Malcolm X e o Martin Luther King, como grandes ícones, né? Duas figuras públicas aí que acabaram, então, defendendo os direitos civis dos negros, a equiparação de direitos entre negros e brancos nos Estados Unidos, desde já era 1960, então, ainda era muito forte essa discriminação, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, que eram aqueles estados escravocratas, né? Então, ali o segregacionismo era maior. Até hoje, nós podemos dizer que o sul dos Estados Unidos é muito mais racista do que o norte dos Estados Unidos, em função desse processo histórico aí, de escravidão, presente muito mais no sul do país ali, nas colônias do sul. Aqui eu tenho uma imagem do Martin Luther King, que foi uma dessas grandes figuras aqui, ó, ele em um dos seus discursos, aqui muita gente apoiando a causa, né? Então, a partir da década de 60, a gente vai ter todo um movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, aí, com a ideia de fazer com que a população negra equiparasse seus direitos aos brancos. Bom, esse movimento, então, ele foi importante. Martin Luther King acabou sendo assassinado. No entanto, a ideia dele, I have a dream, eu tenho um sonho, que era o sonho de uma América unida, igual. Isso acabou, então, de alguma maneira, fortalecendo esses movimentos afirmativos dentro dos Estados Unidos, tanto que, em 2009, os Estados Unidos elegeram seu primeiro presidente negro, né? Faltou colocar aqui, ó, seu primeiro presidente negro. No entanto, ainda existem animosidades, conflitos, discriminações entre brancos e negros. Animosidades é uma palavra que quer dizer que existem tensões, né, entre esses povos. Muita coisa melhorou, no entanto, a gente não pode dizer que os problemas todos foram resolvidos simplesmente porque foi
porque o Barack Obama, né, um afrodescendente, chegou ao poder, né? Mas, de alguma maneira, isso representa aí um alívio, né, nessa pressão, já que ele foi eleito democraticamente aí pela maioria dos americanos, né, dos estadunidenses. Então, acaba sendo um ponto importante. Então, aqui 3 momentos: da escravidão, da luta pelos direitos civis e da eleição do Barack Obama em 2009, tá? Reeleito, né? Ficou no poder até a entrada do Trump em 2017. Muito bem. Então, falamos dos 3 pilares ali, étnicos, americanos, europeus, africanos e nativos. E no Canadá? Bom, no Canadá, a gente teve uma presença bem menor de escravos africanos, né? Então, não foi tão significativa quanto nos Estados Unidos. Então, a formação étnica é baseada, então, na vinda, na presença dos europeus, franceses e ingleses, né? Esses 2 povos europeus aqui, então, acabaram sendo a parte mais proeminente dentro dessa formação étnica. Primeiro os franceses, que dominaram a região até o século XVIII, e depois os ingleses, né? Então, esses 2 povos europeus brancos, além dos nativos. Coloquei aqui só para chamar a atenção: 634 povos diferentes nativos dentro do território do Canadá, né? Os 2 maiores grupos são os inuits, ou esquimós, mas é um termo que quase não se usa, porque é considerado pejorativo, ofensivo, e os Métis, que são os mestiços, né, de brancos com esses nativos. Então, nós temos ali também, principalmente mais para o norte do Canadá, nós temos ali os povos nativos canadenses, né, chamados também de povos autóctones. Então, principalmente essas 2 etnias, os europeus e os nativos no Canadá. Ok? Bom, isso no passado. E agora, recentemente, o que a gente pode afirmar a respeito dessa população que vive nesses territórios? Então, historicamente, aquela é a base. Recentemente, então, no século XIX, é importante dizer, lá com a conquista do Oeste, com a expansão para o Oeste, e muitos imigrantes europeus foram atraídos naquele período. Vocês devem se lembrar lá na nossa última aula, quando a gente falou, então, da expansão para o Oeste e dos incentivos que o governo americano dava para que essa população da Europa se instalasse ali nas terras mais a oeste, né? Então, muitos imigrantes, a Europa passava por uma crise, perseguições religiosas, e aí muitas pessoas vieram tentar a vida nos Estados Unidos, muitos europeus. Isso no século XIX. Alguns grupos eram discriminados pelos descendentes dos primeiros anglo-saxões. Então, os primeiros ingleses que vieram povoar acabavam discriminando esses novos grupos europeus que chegavam, já que eles tinham chegado já no século XVI, né? Então, se sentiam um pouco mais importantes do que esses novos povos que chegavam agora procurando melhor oportunidade de vida. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve também um fluxo crescente. Principalmente, esses povos vinham atraídos pela prosperidade econômica e pelo American Way of Life. Acabei de ver uma coisa que eu vou corrigir, que foi um lapso. Não é porque eu não sei. American Way of Life, que é nada mais, nada menos do que o modo de vida americano, né, que se propagou aí pelo mundo através dos filmes e que acabou atraindo muitas pessoas para aquela sociedade, né? Ainda hoje tem bastante atração. Então, eu coloquei esse gráfico aqui só para mostrar para vocês que a população dos Estados Unidos, nascida no exterior, de 1850 a 2017. Então, essa população, deixa eu só posicionar isso aqui, vou botar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em 1850, o que a gente tem aqui, ó? Percentual do total da população dos Estados Unidos. Então, a gente vê aqui, ó, um crescimento, 1850 ali, né, a conquista para o oeste, e continua, desce um pouquinho, mas continua elevado aqui, o número de estrangeiros ou de pessoas nascidas fora dos Estados Unidos e que vão residir nos Estados Unidos. Isso cai aqui entre 1930 até 1970,
né? Cai, eu tenho uma queda aqui. E aí a gente vai ter aqui depois, a gente vai ter aqui a crise de 29, né? Influenciando isso, tem uma crise econômica forte aqui. E depois da Segunda Guerra Mundial, aí a gente tem de novo um novo fluxo aqui de população para os Estados Unidos, porque com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou a grande potência econômica mundial. Então, dá para a gente ver aqui ó, que o fluxo aumentou e praticamente está o mesmo lá deste período, certo? Então, os Estados Unidos é realmente um dos países mais procurados aí pelos imigrantes. A partir de 1980, muitos latinos americanos imigraram para os Estados Unidos, resultado da crise econômica nessa região. Então, de novo, aqui no nosso gráfico, nós podemos observar o quê? Podemos observar que a partir da década de 80, né, vamos ter uma recessão aqui na América Latina, que a gente vai ter esses povos indo procurar melhores condições de vida, oportunidade nos Estados Unidos, ok? O governo americano tomou medidas mais duras para conter a entrada de imigrantes ilegais, no entanto, o fluxo continua intenso. É importante dizer que o governo ele endurece para os imigrantes ilegais, são aqueles imigrantes que entram dentro do país de forma ilegal e que nunca regulariza a sua situação, até porque é difícil, né? Então, aqui entram como turistas, permanecem no país. Ainda assim, mesmo com essas medidas mais duras, o fluxo de população em direção aos Estados Unidos continua muito grande. Um dos exemplos dessas medidas mais duras é o Muro do México. Esse muro aqui que foi construído, ele não foi construído no governo do Trump, mas ele foi construído num trecho e o Trump retomou a ideia para tentar aumentar ainda mais esse muro aqui no México, né? Então, foi uma assim das plataformas da campanha do Trump mesmo, o endurecimento dessas medidas contra imigrantes ilegais, com apoio de grande parte ali da população, ou de boa parte da população dos Estados Unidos. Então, a ideia do Trump é aumentar ainda mais este muro para impedir que latinos, ou principalmente mexicanos, porque é bem na fronteira entre o México e os Estados Unidos, impedir a entrada desses imigrantes ilegais. Pelo menos 10 mil pessoas já morreram tentando atravessar essa fronteira, tá? Então, coloquei uma imagem aqui só para vocês verem. Esse muro não faz parte de toda a extensão da fronteira, até porque é uma fronteira gigantesca. Uma parte tem um Rio Grande, né, que é um limite natural. No entanto, a ideia é aumentar ainda mais esse muro, né? Com o ataque terrorista do 11 de setembro, o governo americano intensificou a rigidez na política migratória, principalmente para as pessoas de origem árabe e muçulmana. Então, vocês sabem que no dia 11 de setembro, a gente tem o marcante dia lá de 2001, a gente tem um ataque terrorista que foi depois assumido pela Al-Qaeda, né, que era o grupo terrorista lá liderado pelo Osama Bin Laden. E aí então intensificou a rigidez para imigrantes de origem árabe e muçulmana. O governo Obama de 2009 a 2017 teve um pouco mais de acolhimento. Não quer dizer também que abriu a fronteira dos Estados Unidos, mas teve mais acolhimento para esses imigrantes ilegais. Quando o Trump assumiu em 2017, aumentou ainda mais essas restrições, tá? Muito bem. Então, a gente tem aí essa entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Aqui, essa imagem só para mostrar para vocês população vinda do exterior, nascida no exterior e que vivem nos Estados Unidos, né? Havia 43 milhões de estrangeiros vivendo nos Estados Unidos em 2015. Então, os Estados Unidos têm uma população de 329 milhões, 43 milhões, é uns 15% da população, então, de pessoas que não nasceram nos Estados Unidos, para dar ideia dos imigrantes, né, que vivem lá. Uns 15% da população é imigrante. Então, a maior parte desses imigrantes são provenientes da América Latina, aqui a nossa região, da Ásia, do México, só do México, né, porque o México
faz parte da América Latina, mas aqui está separado o México da América Latina, então se a gente for juntar a América Latina mais o México aqui, a gente tem uma grande proporção de mais de 30%. Europa, um pouco menor, África, Canadá, Oceania, então dá para ter uma ideia aí da quantidade de pessoas ou de imigrantes, né, que se dirigem para os Estados Unidos, tá? Em busca de melhores condições de vida. Os Estados Unidos é tido como uma terra de oportunidades, certo? Em função do seu desenvolvimento econômico. E no Canadá? Ao longo do século XX, o Canadá se tornou um dos principais destinos de imigrantes, principalmente de países subdesenvolvidos. Ó, já vamos corrigindo aqui, principalmente de países, e falta uma vírgulazinha. Então, ao longo do século XX, o Canadá se tornou um dos principais destinos de imigrantes, principalmente de países subdesenvolvidos. Também sabemos que nos países subdesenvolvidos há essa ideia de tentar uma vida melhor num lugar mais desenvolvido. E como o Canadá é um país que tem uma aceitação maior, uma política migratória mais aberta, de maior aceitação desses imigrantes, muitas pessoas se dirigem para o Canadá, tá? Até hoje, o Canadá é um polo de atração de imigrantes no mundo todo. Claro, em função dessa política migratória mais aberta. Quem não gostaria de ir para um lugar onde é mais bem recebido, né? Com certeza, isso é um atrativo. Não quer dizer que o Canadá também está com as suas fronteiras abertas e aceita todo mundo. Não é bem assim. Conheço histórias de brasileiros, inclusive, que foram para o Canadá e que tiveram que voltar porque não se adaptaram, porque queriam ficar lá com subemprego e não foi permitido, enfim. Então, não é assim também. Vai qualquer um e fica o tempo que quiser, não. Tem as normas, no entanto, comparando aos Estados Unidos, com certeza a política migratória do Canadá, ela é bem mais aberta, tá? E já praticamente fechando o nosso conteúdo sobre a população dos Estados Unidos e do Canadá, movimentos migratórios, relembrando aqui, então, que os Estados Unidos é muito mais populoso que o Canadá. Os Estados Unidos tem 329 milhões de habitantes contra 37 milhões de habitantes do Canadá. Uma grande diferença. No entanto, em relação ao crescimento natural e a expectativa de vida, os dados são muito parecidos. Por quê? Porque o crescimento natural dos Estados Unidos e do Canadá é baixo. Tá? Então, o crescimento natural é a diferença lá entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Como são países que têm taxas de fecundidade baixas, então a gente vai ter um crescimento natural aqui baixo, tá? E, por outro lado, as pessoas vivem muito nesses países, já que são países com excelente qualidade de vida. Então, elevada expectativa de vida tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. No entanto, seria maravilhoso, né? Ai, que notícia ótima. Elevada a expectativa de vida, as pessoas vivem mais. No entanto, isso acaba trazendo algumas consequências negativas, né? Crise na Previdência Social. Olha, o L aqui faltando. Crise na Previdência Social. Falta de mão de obra, né? Porque já não tem tanta mão de obra em idade para o mercado de trabalho. Maiores gastos com idosos. Queda na arrecadação de impostos, entre outros desafios aí para o governo desses países com elevada expectativa de vida, tá? Então, nem tudo são flores, né? Essas são as consequências negativas e desafios para os governos. Só para vocês compararem, então, aqui, eu peguei a pirâmide etária. A pirâmide etária é esse gráfico que mostra aqui o total da população por faixa etária, aqui, ó, tem de 0 a 4, então essa faixa de 0 a 4, de 5 a 9 anos, de 10 a 14, vai até, ó, mais de 100. Então, a gente pode ver aqui, 100 ou mais, que é a última faixa aqui, mas a gente já tem, ó, de 95 a 100 aqui um percentual considerável. O que a gente pode perceber? No Canadá, 2019, e nos Estados Unidos, 2019. Um com 329 milhões e o outro com 37 milhões. A base da pirâmide é mais estreita, em função da taxa de natalidade, né? Poucos nascimentos, poucos filhos por mulher, ou taxa de fecundidade. E a gente tem aqui também
Nos Estados Unidos é um pouquinho mais larga, até porque é uma população maior, então tem uma proporção aqui um pouco maior. Ainda assim, a gente tem essa primeira parte da pirâmide, que são crianças e jovens, a parte mais estreita se comparada aqui à de adultos, né? Então, eu tenho aqui uma faixa de adultos e a partir de 60 anos, já os idosos, já bem significativo, tá? Então, faixa de idosos aqui bastante significativo, retomando aquilo que eu falei, traz alguns desafios lá para os governos em relação à previdência social, em relação à falta de mão de obra no mercado, enfim. Só para vocês darem uma analisada, a pirâmide etária é dividida, então, em população masculina, população feminina, de um lado a masculina, de outro a feminina, e aqui vocês vão poder perceber a faixa etária, né? A faixa de idade dessa população, certo? Então, para a gente finalizar, eu só gostaria de apresentar para vocês que toda essa população que eu apresentei para vocês aí, seja a população vinda de fora, seja imigrante, seja a população que nasceu mesmo dentro dos Estados Unidos e do Canadá, onde é que elas estão concentradas? Nós já falamos em uma das aulas, mas vale a pena retomar. Nos Estados Unidos, a principal região, a região com a maior aglomeração populacional é o Nordeste, que é a região dos Grandes Lagos, na divisa com o Canadá e o Nordeste dos Estados Unidos. Ainda posso destacar essa faixa aqui, dessa outra megalópole, Sansan, entre São Francisco e San Diego, aqui na costa oeste, mas principalmente aqui ao norte dos Grandes Lagos, nos Grandes Lagos e o Nordeste aqui, americano, e no Canadá, toda essa extensão sul aqui, divisa com os Estados Unidos, aqui também a região dos Grandes Lagos, então essa região onde essa população se concentra, tanto no Canadá, no sul do território, até porque para o norte o clima é bem severo, e nos Estados Unidos, em função do processo histórico das colônias do norte, que venceram a Guerra da Secessão, desse modelo industrial que deu muito certo aqui, então a maior aglomeração de pessoas fica nessa região. Posso também acrescentar para vocês que com a pandemia aí que nós estamos vivendo, inclusive que é o motivo dessa videoaula estar acontecendo nesse modelo, vocês viram lá que nos Estados Unidos houve um grande surto, né, uma grande contaminação, principalmente aqui nessa região de Nova York, né, que é uma região assim bastante populosa, né, com uma densidade demográfica bem alta. Ó. Então, a gente tem aqui mais de 35 habitantes por quilômetro quadrado. Então, dá para a gente associar também aí esse surto aí da Covid-19 aqui nessa região em função dessa grande aglomeração populacional. Pode ser um dos fatores, certo? Essa é a região mais afetada dos Estados Unidos. Dito isso, então, falamos sobre os principais. Tem outros aspectos demográficos? Claro que tem. Quem quiser se aprofundar aí, conhecer um pouco mais dos aspectos demográficos, temos bastante material. No entanto, o que a gente pretendia entender até agora sobre esses dois países, estamos satisfeitos, tá? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, então, sobre os aspectos demográficos, que está aí no módulo 6 do PH de vocês podem retomar, pode consultar, até porque vocês vão precisar fazer a tarefa. Qual é a tarefa, então, para ser socializada na nossa aula online do dia 28 do 4? PH páginas 333 e 334, tá? Então, anotem aí. Tarefa para o dia 28 do 4, na aula online. Vou pedir para vocês me mostrarem, vou dar uma verificada na tarefa, páginas 333 e 334. Além da tarefa, eu vou fazer uma outra solicitação. Vou até voltar aqui para conversar olhos nos olhos com vocês. É o seguinte, qual é a orientação? Nós estamos praticamente encerrando o PH1, nosso caderno, PH1, e eu gostaria, para eu ter certeza que vocês estão conseguindo se organizar,
nesse período agora de isolamento, vocês já tinham ali um registro sobre a regionalização mundial a partir dos indicadores sociais. Foi o último conteúdo que nós vimos em sala. Então, eu estou dando uma orientação e gostaria que vocês me dissessem lá na nossa aula online do dia 28, se vocês conseguiram colocar isso em dia. Para cada módulo que vocês forem observando, vocês coloquem o título do módulo. Então, vamos lá, módulo 5, título, principais aspectos. Uma breve síntese do que vocês compreenderam daquilo, uns 10 tópicos, tá? Para cada módulo. Lá no módulo 5, o que eu posso elencar aqui de conhecimento mais importante ou do que eu acredito que tenha sido mais importante, que a prof falou mais, que estava na tarefa. Vou lá para o módulo 5, depois vou para o módulo 6, coloco em dia. Então, assim, procurem colocar em dia o registro dos temas de todos os módulos, tá? No dia 28, então, eu vou perguntar para vocês se vocês estão conseguindo fazer essa organização. É um desafio que eu estou lançando para vocês hoje, certo? Registro com título e pelo menos uns 10 tópicos assim sobre os principais aspectos que nós estudamos de cada um desses temas. Ok? Nos encontramos então na nossa aula online. Espero que vocês estejam todos muito bem. Fiquem bem, continuem bem, se empenhem. Procurem, agora é o momento que vocês precisam ter bastante organização, autonomia. Façam registro é essencial, muito importante. Tá bom? Se a gente precisar retomar alguma coisa, você tem lá no seu caderno anotado, tá? Meus amores, beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!